na escola. Um monte de titia, olha. Ok, então. Ele está pedindo quantas vozes tem aqui? Nenhum. Pronto, agora sim. Agora eu convenci o Otávio. Bom, então a gente pode dar início, né? Se forem chegando mais alguém, a Magdalena vai aceitando no grupo, né? Então, a gente está continuando a nossa pré-conferência, né, online da CONAI 2024, né? Na próxima segunda-feira, então, a gente vai ter o encontro presencial, a conferência, realmente, ali na escola, ali no CNC. Hoje, a gente vai tratar, nessa reunião, tem 2 momentos, né? Está acontecendo também uma discussão, uma pré-conferência do eixo 2, mas hoje a gente tem aqui no eixo 3 a professora Deise Noro, né, que vai falar sobre a questão da educação, dos direitos humanos, da inclusão e diversidade, né? A equidade e justiça social na garantia dos direitos à educação para todos e combate às diferenças e novas formas de desigualdade, discriminação e violência. Um tema bem amplo, abrangente e que nos faz refletir cada vez mais como a gente precisa melhorar como seres humanos, né? A professora Deise Noro é doutora e mestre em Educação Científica, na linha de pesquisa da formação de professores pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é especialista em gestão escolar, bióloga, licenciada e bacharelada, professora da Prefeitura da Rede Municipal de Farroupilha por 33 anos, conselheira e presidente do Conselho Municipal de Educação por 10 anos, professora do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, no campus Bento Gonçalves, escritora, assessora, consultora, palestrante em educação, diversidade, gênero e sexualidade, com publicações científicas nacionais e internacionais. Bem, diante desse currículo amplo, né, eu acho que a gente tem que aprender muito com a Deise. Então, Deise, que a gente consiga, nessa pré-conferência, aprender contigo, né, e nos tornar pessoas mais justas, para combater a desigualdade, a violência. Enfim, passo a palavra para ti, que a gente tem uma boa conferência contigo. Muito obrigada, Cláudia, obrigada pelo momento, obrigada por quem está conosco. Eu vou começar com uma frase do Einstein, que eu utilizei em muitos momentos da minha vida. Ele diz: tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Eu aprendi muito depois de muitas coisas que aconteceram. Os meus últimos 9 anos foram dedicados a aprender o que leva as pessoas a desenvolverem preconceito. Então, diante disso, nós temos, então, este eixo 3, completamente focado nas diversidades. E eu tenho buscado ampliar também, embora o meu foco maior seja a diversidade sexual e de gênero, mas eu tenho me dedicado às demais diversidades, porque a gente descobre que o preconceito, ele não vem sozinho de uma das diversidades. Em geral, uma pessoa preconceituosa, para um termo, ela é preconceituosa para outros. O documento referência, no eixo 3, ele já começa citando o artigo 208 da Constituição, dispõe que o dever do Estado com a educação é efetivado por meio da garantia de atendimento ao educando no ensino fundamental e de todas as suas necessidades, que vão desde material escolar à alimentação. Partindo disso, a gente tem, no parágrafo 642, uma sociedade justa é aquela feita de diversidade e diferenças, e que preza pela equidade e defesa do Estado Democrático de Direito em consonância com a Constituição Federal e todo o arcabouço legal brasileiro que defende os direitos humanos. Então, se em algum momento vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade para fazer alguma pergunta, senão no final também a gente abre para perguntas. Eu fiz uma seleção de conceitos que eu entendo extremamente importantes e conceitos que ficaram velados durante muito tempo. Eu começo falando sobre a diferença entre normal e comum.
as pessoas se enrolam quando vão falando, porque elas têm dificuldade de falar que quem não é heterossexual não seja normal. Então, essa é a primeira correção que a gente precisa fazer. Nós temos uma sociedade plural, em que a orientação sexual tem várias possibilidades e são todas normais, utilizando esse termo. O que nós temos é a maioria, então, o que é comum são as pessoas heterossexuais, porque é a maioria da população, indiscutivelmente. Mas as demais orientações sexuais, por exemplo, também são normais. Isto vale para as demais diversidades. Todas as pessoas são bem-vindas, em especial no ambiente escolar, por ser a segunda grande oportunidade de um ser humano. A primeira oportunidade dele é a família. E se a família falhar, a escola não pode falhar. Dentro disso, nós vamos ter outras diversidades, como as mulheres, porque as mulheres incluídas entre as diversidades, porque, embora sejamos maioria, somos minoria em direitos, igualdades e demais ângulos de visão da sociedade. Dentro das diversidades, nós temos as pessoas com deficiência, ditas PCDs, mas a maioria da população tem dificuldade com essa sigla, então ela quer dizer pessoa com deficiência. A sigla LGBTQIAPN+, que é assim, dessa forma que ela vem no documento, citada 24 vezes. Outra diversidade é a diversidade de raça, outra é a de religião, a de gerações, que também tem vários trabalhos falando sobre o etarismo nas escolas, como a gente pode desenvolver esse olhar para a terceira idade, já que em pouco tempo nós teremos a maioria da população nessa faixa etária. Outra diversidade são as estéticas, quando as pessoas têm alguma questão, hemangioma, qualquer outra configuração que possa não parecer comum. E são minoria, mas também fazem parte do nosso meio. Nós temos os imigrantes em muitas escolas e todas as outras formas, e nós temos também a diversidade gerada pela composição de riqueza. Pessoas com mais dinheiro e pessoas com menos dinheiro precisam ter o olhar das diversidades. Outro termo falado muito, né, desde o título nesse documento, é o termo equidade. O que é equidade? Diferente de igualdade, que igualdade é dar igual para todos, equidade é dar a cada um o que cada um precisa. Então, quando o documento bate na equidade, ele vai distinguir, ele fala em igualdade de gênero, porque no caso de homens e mulheres, o nosso interesse não é que as mulheres tenham mais direitos que os homens, antes fosse algum dia, em algum século. Mas não é essa a ideia, que isso é o sinônimo do feminismo. Nós temos sim a ideia do feminismo, que a maioria das pessoas também não conhece, que é igualdade de direitos. Então, quando nós escutamos uma pessoa falando que é contra o feminismo, ela é contra a igualdade de direitos. Não é o movimento feminista, é o feminismo. O feminismo é a igualdade de direitos. Quando a gente vai falar de equidade, a gente não vai usar esse termo especificamente para a igualdade de gênero, porque a equidade cai muito bem na educação, quando nós temos, por exemplo, o sistema de cotas, onde a gente dá para cada um o que cada um precisa, e não o olhar da igualdade, dar igual vaga para todos. Então, o conceito de igualdade, de equidade é muito bem colocado nesse documento referência em várias situações. Outra terminologia que aparece é o anticapacitismo. Então, vai aparecer o capacitismo e vai aparecer também o anticapacitismo. Aí nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, que define que toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades. Nesse caso aqui, vai a igualdade, porque é que as pessoas possam ter os mesmos acessos, que ela chegue na sala, que ela tenha acesso à quadra da escola e também às oportunidades de aprendizagem. Então, igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Então, ser anticapacitismo é ser anti qualquer forma de preconceito ou qualquer forma de desmerecimento. O documento fala muito sobre a cor da pele, sobre as etnias e fala sobre as diferenças de aprendizagem que vão acontecer conforme a cor da pele. Nós vivemos numa região, em especial numa cidade, em que nós temos minoria realmente da população negra,
mas não é o que acontece no Brasil. Então, o documento vem com esse olhar, depois aqui, quando formos elaborar o documento para o Plano Municipal de Educação, evidentemente a gente vai dar esse olhar diferenciado, esse olhar equânime, que a diferença de cor de pele precisa. Outra expressão que acontece muito e precisa ser bem esclarecida é a intolerância religiosa. O documento traz isso, e nós não podemos esquecer que nós vivemos em um país laico, que a escola é laica, que a educação é laica, e que as pessoas não podem sofrer intolerância nenhuma. Em geral, até 10 anos atrás, a gente tinha muito esse cuidado, e a gente percebe que isso veio piorando nos últimos anos, e o preconceito cresceu muito em relação às religiões. Então, o documento cita essa preocupação e a gente precisa corroborar. No parágrafo 627, diz, no ensino fundamental, em 2019, enquanto 70,4% das crianças brancas eram alfabetizadas ao fim do segundo ano, esse percentual caía para 52,6% em relação à criança preta e 53% à criança parda. Então, aqui também, outro conceito importante. Quando a gente separa a criança preta da parda, a gente vai usar o termo preta, cuidando para quando a gente usa o termo negra, que a gente inclui as pardas. Então, o documento também faz a gente ter uma compreensão sobre toda essa terminologia. Outra questão, sempre utilizar indígenas. Então, realmente, é esse cuidado que a gente precisa ter no vocabulário. O documento está todo amparado na Constituição Federal, na LDB, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto do Idoso, no Plano Nacional de Educação, vigente até o fim de 2024, ao contrário do que algumas pessoas estavam preocupadas. Sim, esse documento ficou um pouco próximo das pré-conferências e da conferência, ficou, mas nós temos, durante o ano de 2024, para aprovar o Plano Nacional. As pré-conferências, então, iniciaram nos municípios em outubro, em novembro, as conferências estaduais, em janeiro, a Conferência Nacional, para daí termos a elaboração final, com todo o Brasil participando, com ampla discussão, que é isso que está acontecendo. O documento já está acessível para todo mundo, as pessoas já podem buscar informação, e eu fico à disposição para aquilo que surgir depois e as pessoas queiram esclarecer. Ele também está embasado na Política Nacional de Educação Especial, no Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a educação, para a educação das relações étnico-raciais, para o ensino de História e Cultura afro-brasileira e africana, no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, no Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos, da população LGBTQIAPN+, a Política Nacional de Educação Ambiental, o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena, a Educação do Campo, a Educação Escolar Quilombola, a Educação Ambiental e para a oferta de educação de jovens e adultos em situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais, a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão. Então, o documento está amparado em toda essa legislação para que ninguém tenha dúvidas sobre o amparo legal. Dando sequência, então, aos conceitos, nós precisamos, para poder compreender algumas questões, nós precisamos distinguir sexo biológico, de orientação sexual, de identidade de gênero e de expressão de gênero. Por que a gente precisa saber isso? Porque nós precisamos saber que sexo biológico não é só dentro da biologia fêmea e macho, nós temos as pessoas intersexo, nós temos diariamente no Brasil pessoas intersexo nascendo. Então, inclusive a documentação agora, desde a consolidação normativa de 2020, não é mais obrigada a colocação no campo sexo de M ou F, e sim a gente pode ter um indeterminado por um tempo até saber que essa criança é intersexo. Para que a gente tenha ideia do quanto essa sociedade, a nossa sociedade precisa mudar, na semana retrasada eu recebi imagens de um outro estado, de uma criança intersexo, com a narrativa de quem acompanhou. A família toda esperava uma menina e eles receberam, então, uma criança intersexo. Por todos os exames de imagem, não tinha aparecido.
E toda essa estimulação de escolhas antes de chá revelação e etc., podem gerar esse tipo de frustração, e a sociedade está muito longe de entender que essa população existe e que essas famílias precisam ser amparadas para o nascimento dessa criança, e que ela é normal nascendo assim. E que essa escolha de fazer a cirurgia, ela nem sempre é a melhor solução por questão hormonal, né? A questão hormonal vai acontecer lá aos 13 ou 14 anos, e muitas vezes, por falta de conhecimento da sociedade, a cirurgia é feita bem cedo. E aí a gente acaba tendo uma pessoa que sim vai se sentir na condição de uma pessoa que foi prejudicada, muitas vezes mutilada, por conta de uma cirurgia precocemente feita. Então, falta conhecimento. As pessoas precisam saber que a intersexualidade existe na sociedade. A orientação sexual é por quem uma pessoa sente atração, então eu falei antes um pouquinho, a maioria da população é heterossexual, nós vamos ter as pessoas homossexuais, as bissexuais, e nós vamos ter as pessoas assexuais, que recentemente foi um pouco mais divulgado, mas que sempre fizeram parte da nossa população. A identidade de gênero precisa ser compreendida porque ela é confundida com igualdade de gênero. Então, a igualdade de gênero, a gente vai falar sobre igualdade de direitos, vai falar sobre feminismo e sobre machismo. A identidade de gênero vai falar sobre uma pessoa que nasce com um sexo biológico e com uma identidade de gênero diferente do seu sexo biológico. Então, o conceito da identidade de gênero é fundamental para o entendimento das pessoas transexuais. E aí a gente tem também o amparo na certidão de nascimento, que pode ser alterado. Infelizmente é o campo sexo, porque não foi aberto um novo campo, mas a pessoa solicita o nome social, vai ser feita a alteração deste campo e também do sexo. E essas crianças, em geral, a pessoa demora para se dar conta disso, mas a legislação da educação brasileira já ampara esse direito para estudantes menores de 18 anos, desde que tenham o apoio da família. E a expressão de gênero, ela vai acontecer com, em geral, a reunião de alguns fatores ou não. Então, nós estamos bastante distantes de ter algum modelo que seja realmente pré-estabelecido. Nós temos maioria da população que é comum, mas nós temos muitas possibilidades que podem acontecer normalmente na composição de vários seres humanos. Quando a gente fala de um universo como os nossos estudantes, a gente tem um número muito grande de pessoas. Falando de identidade de gênero, nós vamos ter as possibilidades da maioria da população, que são cisgêneras, e ainda nós temos pessoas que são questionadas e elas não sabem dizer que são cisgêneras. Então, a maioria da população é cis, o radical cis quer dizer identificação da identidade de gênero com o sexo biológico. A pessoa trans, o radical trans, é além do gênero. Então, um sexo biológico e outra identidade de gênero. E nós temos também as pessoas agênero, que independente do sexo biológico, não se identificam nem com o feminino, nem com o masculino. Outra questão importante que vai acontecer no documento é o parágrafo 625, que diz: no âmbito educacional, ao se analisar os microdados das metas do atual Plano Nacional, é possível perceber que a população negra, LGBTQIAPN+, indígena, com deficiência, surda, são as que têm os piores índices de aprendizagem e conclusão das etapas da educação básica. Só com esse parágrafo, a gente já entende a importância de falar sobre o assunto. E não ter mais tabu sobre ele, precisamos falar sobre isso. No 640, vai falar sobre a defesa do direito à educação, que está atrelada à defesa dos direitos humanos de diferentes grupos. E aí vai citar quem são esses grupos: os feministas, o grupo feminista, os indígenas, os negros, os quilombolas, LGBTQIAPN+, pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, ambientalistas para a construção de cultura e ambiente educativo negro e antirracista. Então, eu costumo dizer que a gente não conseguiu ainda sair do racismo. Imagina quando a gente vai conseguindo avançar com todas essas possibilidades, o quanto o nosso ambiente escolar fica rico na diversidade.
Outro termo que o documento referência cita é o machismo. O machismo é a manifestação de opiniões, atitudes, comportamentos e pensamentos que privilegiam os homens. Então, as pessoas negam o machismo e a gente tem o Supremo Tribunal Federal, que as mulheres, as duas mulheres, enquanto Rosa Weber estava ainda no Supremo Tribunal, fizeram o levantamento de quantas vezes elas são interrompidas, e é um número absurdamente maior do que os ministros. Então, a gente percebe que precisa falar sobre machismo. Outra expressão que aparece é a misoginia, que é ódio, desprezo, incitação à violência contra as mulheres, e a gente percebe isso. O documento vai falar sobre sexismo, que é preconceito ou discriminação, geralmente contra as mulheres, mas que poderia ser contra os homens, a gente não percebe isso acontecer, em geral a gente tem contra as mulheres. Eu vou fazer uma vista geral sobre a sigla LGBTQIAPN+, para que as pessoas não fiquem dizendo que ela não para de crescer, ela vai crescer sim, porque à medida que as pessoas vão se identificando, elas vão querendo fazer parte da sigla que fala sobre as diversidades. Mas eu não consigo gravar ela toda, não tem problema, você fala LGBT+, quando você tiver dificuldade, o importante é que se reconheça. Nós temos as letras L, G, B, A e P, que dizem respeito à orientação sexual. É por quem as pessoas sentem atração. Então, nós vamos ter lésbicas, mulheres que sentem atração por mulheres. Gays, no Brasil a gente utiliza para homens que sentem atração por homens. Bissexuais, pessoas que sentem atração por homens e por mulheres. A de assexuais, pessoas que não sentem atração afetiva e ou sexual. E P, pansexuais, pessoas que... Alguns grupos falam que dentro das pansexuais estariam os bissexuais, por conta de poder sentir atração por pessoas transsexuais, travestis, transexuais ou transgêneros. A letra T diz respeito à identidade de gênero, travestis, transexuais e transgêneros. A letra Q de queer pode dizer respeito à identidade de gênero ou à expressão de gênero. A letra I, eu falei bastante antes, são as pessoas intersexo, que é sexo biológico. Então, a única letra aqui que vai falar sobre sexo biológico dentro da sigla é o I. E a letra N, que são pessoas que se entendem como não binárias. Para vocês terem ideia, dentro dessa consolidação normativa que eu falei antes da certidão de nascimento, existe a possibilidade da pessoa colocar não binária. E aí eu uso isso como expressão como exemplo para quando as pessoas criticam a linguagem neutra. A linguagem neutra não é usada para alfabetizar a criança. Ela é usada porque a pessoa não binária não se identifica nem com o A nem com o O. E a gente, quando vai fazer uma mesa de debate, por exemplo, e tem uma pessoa não binária, por respeito a ela, a gente utiliza a linguagem, que não é fácil e que a gente jamais vai tentar fazer isso buscando a alfabetização de alguém, evidentemente. Mas para que as pessoas possam entender, a certidão de nascimento vai aparecer não binária, porque justamente nós estamos falando de uma pessoa que não é nem não binária, nem não binário. A pessoa eu posso dizer não binária, mas quando eu estou me referindo ao nome escolhido, eu vou utilizar, então, essa linguagem, e é aí que a gente precisa compreender. E essa é a letra N, então, da sigla, completando como ela está hoje, LGBTQIAPN+. O mais dá essa noção de possível aumento e, principalmente, que a gente possa corrigir as pessoas quando elas desmerecem o número de letras. Porque se nós pertencêssemos a uma das letras, nós gostaríamos de estar contempladas na sigla. Outra expressão bem importante que a gente vai encontrar ali é a distinção, né? A gente sente a necessidade de distinguir inclusão de exclusão, de integração e de segregação. Nós temos isso acontecendo hoje, infelizmente, tanto em escolas quanto em empresas. Então, a gente precisa progredir com isso. A inclusão é o nosso objetivo. Nós precisamos da inclusão dessas pessoas, que elas realmente consigam fazer parte desse meio. Em todos os momentos, talvez não seja possível, mas que a gente possa incluir sempre que possível. Segregar é quando a gente coloca as pessoas num grupo separado para fazer alguma atividade ou mesmo numa empresa. Ah, mas é melhor segregar do que não ter ninguém da diversidade. Sempre é importante ter as pessoas com deficiência fazendo parte do mundo corporativo e também das escolas, porque isso só melhora a nossa visão
presente e a nossa visão de futuro. Mas o nosso objetivo, que fique sempre claro, é o de incluir as pessoas. E incluir é que elas realmente, efetivamente, façam parte. Nós temos uma trajetória com relação às diversidades, né? Em 1997, nós já tínhamos os parâmetros curriculares nacionais, que já traziam a questão da igualdade de gênero, a questão das crianças terem acesso aos brinquedos tanto de meninos quanto de meninas, porque é isso que eles veem acontecendo, vem o pai cozinhando, vem o pai embalando, vem a mãe indo trabalhar, então esse mundo mudou no cenário das nossas crianças. E em 1997 nós já tínhamos isso claramente, inclusive o referencial para a educação infantil já trazia a importância de deixar livre acesso às crianças aos brinquedos. E de alguns anos para cá isso passou a ser altamente condenado, como se colocar as crianças em um ambiente pudesse mudar a orientação sexual de uma criança. Então é importante que a gente sempre transponha essa visão de que não é ambiente que faz uma pessoa ser LGBTQIAPN+, e sim a própria pessoa. Enquanto a gente tiver na sociedade o conceito de que é falando sobre isso que se propaga, a gente vai ter a ignorância instaurada. A ignorância no sentido de ignorar, porque as pessoas vão seguir sem saber o que estão falando. Em 2001, nós tivemos um Plano Nacional de Educação aprovado, com textualmente escrito questões de gênero, falando sobre a importância de ter livro didático, de ter formação docente e de ter igualdade das minorias. O plano de 2001 trazia isso, e a gente na educação não executou. E o plano de 2014 a gente também não executou, porque ele tem um parágrafo que vai falar sobre a importância do respeito a todas as pessoas, e a gente continua discriminando. 2015, então, nós tivemos 2014, esse plano nacional que eu me referi agora, 2015 nós tivemos os planos estaduais e os planos municipais de educação. O nosso plano municipal contempla 13 estratégias respeitando a orientação sexual e identidade de gênero e, consequentemente, todas as demais diversidades, indígenas, quilombolas e demais pessoas com deficiência, tem um eixo só para as pessoas com deficiência. E aí a gente se pergunta sobre 2024. 2024, então, nós temos a elaboração do Plano Nacional, que vai tramitar pelo Congresso Nacional, e, posteriormente, a aprovação dele, nós teremos a aprovação dos planos municipais e estaduais. Então, nós temos esse tempo para tentar levar conhecimento para as pessoas e fazer com que elas entendam a importância do conhecimento, da distinção de conceitos e, principalmente, de que todo esse preconceito só tem piorado a condição do Brasil no cenário internacional, inclusive. O documento depois se encaminha para duas linhas de proposições, né? São a proposição 1 e a proposição 2. A 1 vai falar em garantia do direito à educação para todas as pessoas, em todos os níveis, etapas e modalidades, promovendo acesso à permanência, à conclusão, com processo de ensino-aprendizagem adequado, com vistas à superação das desigualdades e à valorização da diversidade, para a melhoria da qualidade social e da educação básica e superior. Dentro dessa proposição, nós vamos ter muitos encaminhamentos, entre eles, prover a oferta de formação inicial e continuada dos profissionais da educação básica, voltada para a educação das relações étnico-raciais, educação escolar indígena, ambiental, do campo, de jovens e adultos, especial na perspectiva inclusiva, educação de gênero, de orientação sexual, com recursos públicos e por meio de programas e políticas pensados pelo Estado. Então, os municípios, estados e a nação precisam se preocupar com a formação docente. Isso precisa efetivamente acontecer. A segunda proposição traz a instituição e a materialização progressiva de políticas estaduais, distritais e municipais, visando a garantia do direito à educação, com promoção de políticas de equidade guiada pelos princípios de respeito aos direitos humanos e à diversidade, com vistas à garantia do direito à educação de todas as pessoas. Então, essa segregação que vem acontecendo por preconceito, ela precisa ser minimizada.
Depois nós vamos ter o parágrafo 700, que é a proposição 2.5, assegurar o direito à diversidade pautado em uma concepção de justiça social. E aí vai falar sobre as práticas pedagógicas, sobre os projetos políticos pedagógicos. E aí a gente vai precisar se debruçar sobre, especificamente, cada uma das escolas nesse olhar e entender que significado tem isso e o que a gente precisa fazer para melhorar essa situação. Na proposição 2.9, implementar políticas de ações afirmativas para a inclusão de negros, indígenas, quilombolas, povos do campo, das águas, povos das águas, né? Da floresta, comunidades tradicionais, pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação, LGBTQIAPN+, nos cursos de graduação, pós-graduação, lato e estrito sensu, e nos concursos públicos. Então, ele vem com uma proposta de olhar para isso de forma equânime, dando a cada um o que cada um precisa. Nesse momento, a gente percebeu, pelos últimos 9 anos, 9 não, 10, que o preconceito maior está na população LGBT. Infelizmente, o foco das pessoas maior é a população LGBT. É esse incômodo com o ambiente que pode proporcionar algo diferente que não seja o comum. A estratégia 2.34 foi outra que eu selecionei, desenvolver políticas e ações especialmente na educação básica e superior, que contribuam para o enfrentamento do racismo institucional, possíveis de existir nas empresas, indústrias e no mercado de trabalho, informando sobre leis que visam o combate ao assédio moral, sexual e demais atos de preconceito e desrespeito à dignidade humana. Então, o documento referência em âmbito nacional, ele tem 79 proposições, evidente que eu não ia falar delas todas, porque lá na conferência, segunda-feira, a gente vai falar sobre isso. Eu pincei algumas partes que eu achei importantes e entendi que cabia a mim esclarecer os conceitos que estavam dentro desse documento para que a gente possa olhar com uma visão clara e, principalmente, esclarecer quem ainda tem dúvidas sobre as terminologias. Da minha parte era isso, eu fico à disposição se vocês tiverem algum questionamento. Daisy, eu acho que tem tantas palavras novas nesse documento, e não novas no sentido de que elas não existiam antes, mas novas para nós... não são palavras que a gente está acostumado, conceitos que a gente está acostumado a falar abertamente e estudar e entender. Então, por exemplo, tem muitas coisas. Muitas coisas que tu falou que eu cada vez que eu penso na questão da diversidade e que eu te escuto, eu me sinto que eu sei menos. Porque, por exemplo, o que é etarismo ou anticapacitismo? Porque tem coisas que a gente faz e que nem sabe, né? Que a gente está fazendo e sendo criminoso, assim. Perfeito. Preconceituoso. O etarismo, Cláudia, é o preconceito contra a pessoa na terceira idade. Achar que eu não posso convidar uma pessoa para falar porque ela já passou do momento, ela é de outro tempo. Muito, pois, pelo contrário, né? O entendimento de quanto essa sabedoria já vivida pode trazer para a gente. Resumidamente, o etarismo é isso, é preconceito contra a pessoa da terceira idade. O anticapacitismo é a questão de colocar uma pessoa com deficiência numa situação em que ela não tem os mesmos direitos de outras pessoas. Então, o capacitismo é a retirada de acesso a esses direitos, é não colocar nas mesmas condições. O anticapacitismo é o que nós temos que lutar diariamente para que não aconteça. Eu quero que cada vez que eu fale, tu tenha menos dúvida, não mais, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu entendo que, assim, por exemplo, é o que eu falei antes. Eu tenho dificuldade de falar a sigla LGBTQIAPN+, gente. Eu treino para isso, entendeu? Porque eu faço palestras sobre isso. Não posso me perder no meio da sigla. Eu tenho que saber. Mas o que nós, professores, todos precisamos saber? LGBT+, se eu souber mais algumas, ótimo. Mas se eu falar LGBT+, tá tudo bem. Até porque nem sempre cabe a sigla toda. O documento referência faz menção à sigla toda. Para vocês terem ideia, eu escrevi minha dissertação de mestrado em 2016, eu usava LGBTQI. A minha tese de doutorado usa LGBTQIAP. E o livro que eu escrevi utiliza o N+. Então, eu também fui me sacudindo, né?
O meu livro foi publicado em 2022, eu tinha que usar. E ainda bem que eu usei, porque está aqui o documento de referência usando. Quando é escrito, a gente utiliza corretamente, porque daí tem tempo para pensar. Mas se eu for falar e me perder, não tem problema, porque o LGBT todo mundo sabe. E aí ponho mais e está todo mundo salvo. Está tudo ótimo. Daisy, eu acho que a Patrícia levantou a mão, acho que ela quer se manifestar também. Pati? Ok. Oi. Então, Daisy, tava com uma questão ali quando tu falou. Eu sempre tive dúvidas em relação a quando usar pessoa preta e pessoas negras. E eu não tinha nunca me dado conta, não sei se eu entendi direito, eu até anotei, que tu falou que a gente usa pessoas pretas quando nós queremos diferenciá-las das pardas. É que, na verdade, esse é um conceito que está bastante em discussão. Eu fui para um congresso, o congresso que tinha ela 2 semanas atrás. A Bárbara é uma pesquisadora que dá aula na faculdade sobre a questão da igualdade racial. Vocês devem ter escutado já também uma outra expressão que fala sobre raça. Mas a raça é humana. Todas as vezes que a gente utilizar essa expressão, a raça é humana, a gente está diminuindo direitos da população negra. Eu falei que a gente distingue, porque quando a gente fala em negro, a gente inclui pretos e pardos, e quando a gente utiliza preto, a gente está utilizando essa população preta. Tem pessoas que dizem que a gente deveria usar sempre o preto, porque o preto é sempre visto como algo bom e o negro é pejorativo. Só que a gente tem várias expressões que é a negritude, que são importantes. A gente não pode parar de falar em raça, porque a gente tem racismo estrutural, injúria racial. Então, dentro dos documentos da educação, eles vêm corretamente pautados, negros, pardos e pretos, separados desta forma. Só a questão mesmo que às vezes a gente trava e não sabe qual nomenclatura usar, sabe? A gente fica com medo, às vezes, né, de estar usando uma nomenclatura errada, Sim. né? Enfim. Entendi. Obrigada. Imagina, estou à disposição. Margarete também? Pode falar, Margarete. Olá, tudo bom, Daisy? Tudo e contigo? Então, bem, eu só quero fazer um comentário, porque eu li vários desses documentos em função que atualmente eu estou estudando na URGS, e a URGS já tem uma visão um pouco diferente, né? Esses termos estão muito presentes dentro por exemplo, da URGS, né? Estão bem presentes. E aí, assim, dessas leis todas, a questão de não ser mais a igualdade, sim a equidade. Como, assim, a gente tem que repensar, né, que não é oferecer a igualdade, é oferecer a oportunidade de todos conseguirem. Dentro da educação especial, por exemplo, que eu estou estudando mais a fundo, como isso é importante, né? Então, é só um comentário dessa troca da igualdade pela equidade, como é importante que todos tenham realmente acesso às informações. E aí vem a questão da formação dos professores, né? Fácil é dizer que a gente inclui todo mundo, mas o professor, que base de formação ele tem para receber toda essa diversidade? Hoje em dia, a maior parte dos cursos de pedagogia são online e nunca entraram numa sala de aula, né? A maior parte dos professores não sabem realmente o que é uma diversidade dentro de uma sala de aula, né? A maioria tem ali a teoria e deu. E aí, assim, como é importante o professor procurar ele mesmo, não só via secretaria, mas a formação, sabe? Vamos ter mais conhecimento para lidar com essa diversidade. Eu mesmo posso dizer assim, ó, quando eu tinha alunos de inclusão há 5 anos atrás, eu achava que eu incluía. Hoje eu tenho certeza que eu não fazia inclusão nenhuma. Eu disfarçava, na verdade, umas atividades diferentes para eles. Depois que eu fui fazer esse estágio dentro de uma instituição e aprendi um pouco mais, estudei um pouco mais, é que eu percebi que o que eu fazia não era inclusão, né?
Eu tentava dar uma mascarada, hoje eu sei realmente o que é inclusão, mas para isso precisa de formação, precisa de conhecimento, e aí que é importante. Então, só alguns comentários. Tá certo. Eu acho que talvez se não estivesse na sala ainda, Margarete, eu falei no início sobre a diferença de equidade e igualdade. A gente utiliza, e o documento traz assim também, a questão da igualdade quando fala de gênero, porque como a gente precisa muito trabalhar com essa questão do feminismo e do feminismo, a igualdade cai nesse sentido. A gente quer igualdade das mulheres com os homens. É nesse sentido que cabe bem a palavra igualdade. Mas nas demais situações, em geral, a gente vai encontrar equidade, sim, porque ela é o sonho de consumo, como se diz, que é poder dar a cada um o que cada um precisa. Nesse exato momento, a gente precisa ter esse olhar para as diversidades, porque eles estão urgentemente precisando desse olhar equânime. É essa questão mesmo. Tem mais alguém, Magdalena? A Patrícia está com a mão levantada ainda, não sei se queria perguntar de novo. Tá, entendido. E a Margarete ali, que já foi agora também. Acho tá. Que... Era isso? Todo mundo tá craque em diversidade. Tá sabendo tudo já. O que acontece essa formação que o documento traz, na primeira proposição já ele traz a formação docente. É fundamental, só que a gente precisa passar por cima dos interesses político-partidários e saber que isso é para todas as pessoas e que é uma questão de sobrevivência. Nós temos pessoas que têm transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, tentativa e sucesso no suicídio, principalmente pessoas pertencentes à sigla LGBTQIAPN+. Então, a gente precisa dar esse olhar, enquanto educadores, no sentido de ter conhecimento para poder assessorar. Em vários municípios que eu tenho sido chamada, eu percebo a urgência que os professores têm, porque os estudantes estão lá. Eu fui fazer uma palestra, em especial uma que me chamou muito a atenção, eu estava com 120 estudantes, a diversidade estava inteira na minha frente, assim, inteira. E aí eu fico pensando, e as pessoas querendo negar ainda, e eles perguntam e querem saber, e aí as professoras já dizem, agora vocês aproveitem e perguntem tudo para eles. E aí eu não consegui atender, porque era muito estudante. Isso que a gente dividiu em 2 turnos, eram 240, fizemos 120, 120. Eles querem saber, porque a informação está acessível para eles, só que nem sempre a explicação que a gente encontra, ela satisfaz, porque eu preciso, como eu falei antes, não adianta eu falar em identidade de gênero se eu não compreendo a diferença da igualdade de gênero. E não adianta eu pensar em identidade de gênero se eu não entendo a diferença para a orientação sexual, por exemplo. Então, realmente, são alguns conceitos que a gente precisa se familiarizar. Eu criei uma oficina para isso, onde a gente trabalha com os bonecos, para a gente poder fazer essa organização e esse entendimento de forma mais lúdica e menos maçante, porque senão fica um tal de nome, não. A gente vai para a prática, né? Muito bem. Acho que se alguém tiver mais alguma questão para fazer para a Deise, para aproveitar. Não? Então, a gente quer convidar, né, Magdalena, se tu quiser passar direitinho os horários de segunda-feira da conferência, então, né? Isso, Cláudia, eu coloquei no chat ali, gurias, então, no dia 30/10, lá no Colégio CNC, então, a conferência presencial, o período da manhã é das 8 às 11h30 e de tarde da 1h30 às 4h30. E o link para fazer as inscrições, né? Esse link já foi amplamente divulgado na rede, né, em todos os grupos, mas qualquer dúvida também entre em contato com a gente lá na Secretaria de Educação, né? E aguardamos todas vocês lá. Ótimo. Eu também estou à disposição, se surgir alguma outra dúvida, fico à disposição para vocês irem questionando e a gente vai aprendendo junto, porque realmente é uma temática que precisa tempo de estudo e a gente nunca sabe nada, tá? A gente sempre fica pensando, nossa, isso eu não sabia. Magdalena, só deixa eu fazer um comentário. Quando eu fui fazer a minha inscrição naquele link, diz que é possível ser até 3 itens. E lá ele só permite 1. Não sei se confere ou é isso mesmo. Cortou um pouquinho, Margarete. Tu disse que tu consegue mais de um eixo, isso?
E tu não só conseguiu num eixo isso? Não, quando a gente abre o link para se inscrever para o dia 30, Tá. né? Em cima está escrito que você pode escolher até 3 eixos, né? Tá. Mas na hora de colocar a bolinha ali, ele só Ele não permite um. Ah, vou dar uma olhada. A Efe que fez ali, mas a gente dá uma olhada assim, depois amanhã eu te dou um retorno. Qualquer coisa, tu refaz tua inscrição e certo. seleciona certinho. Porque eu fiz, mas eu fiz, por exemplo, eu só consegui selecionar um item, tá? Não sei Não, se... mas lá na hora também tu vai conseguir, né, te inscrever bem tranquilo também. Era só mais para um controle da quantidade de pessoas, né, para a gente conseguir certo. organizar um pouco melhor. Tá ok? Tá, obrigada. Imagina. Bom, o mais Acho que importante é isso, nesse momento, então, é a gente chamar a participação mesmo. Se vocês tiverem algum momento, assim, chegar até vocês alguma questão em relação à diversidade, que vocês convidem para participar da conferência, porque esse é o momento da gente conversar sobre. Obrigada. Nós que agradecemos. Disponha sempre. Então, tá. Obrigada, gente. Um abraço. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.